8 horas em ponto. Boa noite! Estamos iniciando a nossa segunda semana de aulas ao vivo. E vocês não têm noção o que vai ser essa aula de hoje. Se você tá aqui, é porque você tinha que estar. Porque essa aula vai ser, assim, forte, transformadora. Eu gosto de toda segunda-feira trazer uma aula pra vocês para focar na vida, nas atitudes que a gente tem ao longo dos nossos dias. Eu gosto que a segunda-feira seja aquela aula que vai mexer, sabe? Com a gente de dentro para fora, para impactar nas nossas ações. Então, se você tá aqui agora, isso tem um porquê. Se você ficar aqui até o final, você vai entender verdadeiramente o porquê que você tinha que assistir essa minha aula hoje, viu? É essa a minha intenção. Boa noite para quem já tá chegando. Eu quero primeiro de tudo perguntar pra vocês se vocês já viram a programação da semana inteira. Essa semana tá espetacular, hein? Aulas todos os dias e cada dia uma aula diferente. Tá bem legal. Olá, Pernambuco. Tem muita gente aqui já. Sou muito grata por isso. Pra quem não viu a programação, a aula de hoje eu vou te ensinar um passo. Um único passo para você transformar a sua vida. E esse passo, ele te ajuda a transformar a maneira que você enxerga a vida, a maneira que você pensa a sua vida, a maneira que você toma suas decisões. Tudo isso impacta na sua vida. Eu uso esse passo e eu vou contar para vocês como é que eu mudei minha vida com isso, tá? Gente, essa semana é uma semana bem especial para mim. Essa semana tá fazendo 2 anos apenas da minha demissão. Quem aqui sabe da minha história? Vocês já viram um vídeo que eu contei a minha história? 2 anos em que eu fui demitida e essa demissão mudou a minha vida, tá? Eu trabalhei por 14 anos como jornalista. Sou jornalista formada, pós-graduada em assessoria de comunicação e trabalhei por muitos anos em jornais, em TV, em rádio, e meu último emprego como jornalista foi em uma assessoria de imprensa. E nessa assessoria de imprensa eu exerci um cargo de liderança e era um cargo extremamente estável, um cargo em que eu tinha o poder de várias decisões ali dentro do setor de comunicação. E eu comecei a observar que o ambiente ali tava difícil, tava diferente. Me casei em setembro com o Ricardo de 2017 e fui demitida em abril de 2018. E tinha um evento importante para acontecer, um evento que eu organizava para 500 empresários. E eu comecei a não ter acesso sobre essas informações e eu comentei com meu marido. Eu falei, Ricardo, tá estranha a coisa, né? Porque o jantar já tá vindo aí e eu não tô sabendo de nada que tá acontecendo. Alguma coisa vai acontecer. Eu vou ser demitida. O Ricardo, não é possível, Michele. Imagina, tinha um salário super bom, um cargo de estabilidade mesmo, e a gente era recém-casados. E quando eu comentei com o Ricardo, ele, isso não vai acontecer. E aí eu comentei com um amigo meu que trabalhava lá dentro comigo, que era minha pessoa de confiança, que ele disse, imagina, Michele, isso não vai acontecer. E aconteceu. E sabe o que é você pegar 4 anos da sua vida, os últimos 4 anos da minha vida, botar numa sacola, daquelas sacolas de supermercado que a gente utiliza, retornável. E eu tinha 2 sacolas daquela que eu sempre passava no supermercado, né, depois do trabalho. Então eu sempre tinha na minha bolsa. E aí eu tive que colocar 4 anos da minha vida, assim, em 15 minutos, dentro daquelas 2 sacolas e ir pra casa, porque eu tinha sido demitida. E eu tinha sido demitida sem entender o motivo, sem entender porquê. E eu não contei pra Ricardo, não contei pra ninguém, eu simplesmente fui pra casa e naquele dia eu tava sem carro, eu fui de Uber. E eu coloquei as 2 sacolas pesadas, cheias de papel, cartão de visita, minha agenda, tudo, gente, tudo parou ali. Naquelas 2 sacolas e fui pra casa de Uber. E tava pesado aquilo. De tanto papel, mas depois eu entendi o peso daquilo. Era o peso de os 4 últimos anos da minha vida se resumindo naquelas 2 sacolas. E aí eu cheguei em casa chorando, sem entender e com medo, né, do que ia acontecer dali em diante, e recém-casada. E aí eu liguei pro Ricardo e o Ricardo falou, você tava certa, você tinha razão. E pra empresa nós somos só números, e aí dali em diante eu me propus
a nunca mais vender o meu tempo, vender o meu conhecimento por aquilo que me julgavam necessário me pagar, sabe? Então eu decidi dali em diante que eu ia ser dona do meu tempo, que eu ia ser dona da minha carreira e que eu ia trabalhar o quanto eu quisesse para ganhar o que eu quisesse. Mas eu não sabia como. E aí eu fui começando a prestar atenção nos sinais da minha vida e comecei a entender que o meu chamado era esse aqui, que o meu chamado era organização, que o meu chamado era transformar vidas. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque as pessoas não entendem, e quando eu digo que faz 2 anos que eu fui demitida, e em 1 ano eu já tinha me tornado uma das principais personal organizers do Brasil, em 1 ano atuando na área. Mas, Michele, como é que você conseguiu isso? Estudando, trabalhando, me dedicando, mais do que quando eu trabalhava de carteira assinada. Então não existe milagre, sabe? Existe dedicação. Então, em 1 ano trabalhando na área de personal organizer, eu já era uma das principais do país. Hoje eu tô entre as 5 principais personal organizers do Brasil. Hoje eu já entrei em mais de 5.000 famílias, eu já treinei mais de milhares de mulheres. Minha última turma no curso fechou em 2 dias, a gente esgotou as vagas. Por que eu tô te dizendo isso? Porque a aula de hoje, eu quero que você entenda esse passo definitivo para mudar a sua vida. Quando eu criei o meu método de organização, quando eu criei o Organizadamente para mulheres como eu, para que entendessem que uma vida organizada te leva mais longe do que você pode imaginar. Não adianta a gente cuidar só da nossa casa e não cuidar da gente, sabe? Não adianta você ter uma casa impecável, organizada ao extremo, esterilizada ao extremo e não usufruir disso. De que vale a vida se você não usufruir daquilo que você conquistou? E as conquistas são diárias, porque as pessoas pensam que para conquistar alguma coisa, você tem que chegar em algum lugar. E na vida a gente não conquista nada com grandes decisões. São pequenas coisas que nós vamos fazendo ao longo do dia. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Abram a mente, abram o coração. Porque eu quero que você pense que não adianta você ter uma casa organizada se você não tá usufruindo disso, tá? Se você não tem tempo pra você. E uma coisa que eu quero te dizer é que, assim, o mundo, ele não muda, gente. Ele não muda. Enquanto nós nos colocarmos no papel de vítima, nós não temos o poder de transformar nada na nossa vida, sabe? A empresa em que eu trabalhava continua lá. Boa parte das pessoas que trabalhavam comigo continuam lá. Algumas infelizes no trabalho em que estão, porque o mundo não muda. As pessoas que vivem com a gente não mudam. Quem muda somos nós. E nós temos o poder de transformar o ambiente em que a gente vive, sabe? Você tem o poder de transformar o ambiente que você vive. Você tem o poder de transformar a sua vida. E não esperar que circunstâncias externas transformem a sua vida, sabe? Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque são as nossas atitudes que constroem um novo ambiente. Eu não tava dizendo na aula passada que a gente constrói a casa que a gente quer com novos hábitos e vai ali aos pouquinhos transformando e cuidando das pessoas que estão junto com a gente, trazendo pro jogo junto com a gente, né? Porque o ambiente, ele não muda se nós não quisermos essa mudança. E existe uma coisa muito séria, e eu recebo muitas mensagens, né, de pessoas que me seguem, das minhas alunas, que é: Michele, eu não consigo mudar meu marido. Michele, eu não consigo mudar meu filho. E infelizmente, se essas pessoas não quiserem ser ajudadas, elas não serão ajudadas. Por que tem paciente que você leva no psicólogo, no psiquiatra, e não tem efeito nenhum o tratamento dele? Porque ele não quer ser ajudado. Isso é fato. E se dentro da sua casa você tem alguém aí que não quer ser ajudado, comece a você se ajudar e a facilitar sua vida sem que as coisas dele impactem diretamente a você. Vai impactar? Vai. Viver com alguém acumulador, viver com alguém que não te ajuda, vai impactar na sua vida, sim. Mas que esse impacto seja o menor possível, sabe? Que esse impacto não deixe com que você tenha dificuldades em viver a sua vida. Porque essa pessoa não quer mudar. E se ela não quer mudar, não há quem faça ela mudar. Porque eu digo isso porque os meus hábitos mudaram e os meus hábitos mudam constantemente,
tá? Pra eu estar aqui todos os dias, agora às 20 horas. Muriel, tudo bem? O passo eu vou falar. Se você quiser ficar aqui, pode ficar. Se não, fica tranquila, essa live não é pra você, tá bom? Eu mudei meus hábitos pra estar aqui às 20 horas todos os dias, sabe? Eu tive que fazer escolhas. Então, a prática, nós temos todos os dias rituais na nossa vida. É isso que eu quero falar com vocês. Pense agora, quais são seus rituais de manhã? Todo mundo tem ritual, todo mundo. Ritual ao acordar, ritual ao dormir, ritual na hora do almoço. O que a gente não percebe é que a maioria desses rituais, você acaba fazendo no piloto automático, tá? Então esses rituais, quando você não percebe o que você faz, você não tem clareza sobre o seu dia. Você não tem clareza sobre aquilo que você está fazendo na sua vida. O que você faz inconscientemente que você nem percebe? Todo mundo tem ritual todos os dias. A diferença é que tem rituais que te levam pro bem e rituais que te levam pro caminho errado, que te levam pro mal. E olha que engraçado, muitas vezes a gente pensa que ser disciplinado é só pra coisas boas, não é? Você já pensou isso? De que, fulano tem disciplina, por isso que ela é magrinha, por isso que ela tem a casa arrumada. Vocês já tiveram essa noção de que disciplina é só pra coisa boa? Não é. E eu vou te contar por quê. Eu até anotei algumas coisas aqui pra gente não fugir desse fio da meada importante dessa aula, tá? Mas assim, os rituais que você tem hoje, consciente e inconscientemente, te levam pro caminho que você tá seguindo. E esses rituais, consciente e inconscientemente, fizeram que você chegasse à vida que você tem hoje. Muito doido isso, né? Porque todas as nossas ações culminam naquilo que a gente está vivendo hoje. E não teve interferência de alguém. Foi você que decidiu ter a vida que você está tendo hoje. Sabe? Então pensa sobre os seus rituais. E a gente vai avançar sobre isso. Porque eu quero que vocês entendam que a maioria das vezes no nosso dia a gente não presta atenção nesses rituais. Não presta. A gente não presta atenção naquilo que a gente está fazendo. Só vai prestar atenção quando isso impacta diretamente na nossa vida, tá? E assim, inconscientemente, a gente não tem o controle da situação, tá? Muitas vezes você tá aí convivendo com a bagunça na sua casa, isso já virou paisagem, nós já falamos sobre isso aqui. E essa paisagem faz com que você ache que essa rotina é normal, quando na verdade não é. Tudo é consequência das coisas que você deixou de fazer. Michele, o que é uma casa desorganizada? Por que a minha casa começa a desorganizar de uma maneira? Muito provavelmente você está procrastinando alguma ação que ela ainda é pequena. E a hora que você vê, já virou algo muito maior. Tá? E quando você procrastina, a sua pendência vai só crescendo. Vira uma bola de neve. E procrastinar te leva a ter uma vida com ansiedade. Uma vida que pode surgir aí sintomas de depressão. Porque quando a gente procrastina, o nosso cérebro nos lembra o tempo todo. Tem coisa pendente, você tem que fazer tal coisa, sabe? E quando eu disse pra vocês que ser disciplinado, mesmo quando você acha que você não é disciplinado, você está sendo. Pode ser que não pelo bem. Você não tá treinando todos os dias. Você não tá comendo saudável todos os dias. Mas você tá sendo disciplinado em fazer algo, um ritual que não te leva pra vida que você quer. E olha que engraçado, né? Vamos pensar numa pessoa que fuma. Aí essa pessoa acorda com abstinência 2 horas da manhã. Você acha que ela vai voltar a dormir? Não. Muito provavelmente, pra sanar essa abstinência dela, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o carro, ela vai rodar a cidade em busca de um posto de combustível aberto pra comprar o cigarro. Essa pessoa está sendo extremamente disciplinada ao ritual dela de fumar. Olha que louco isso! Ela tem disciplina. E quanto mais disciplina ela tem a esse ritual de fumar, ela tá caminhando para acabar com a saúde dela. Isso não deixa dela ser disciplinada. Vocês entendem que a disciplina pode te levar pro caminho errado também? Aquela história de comer um docinho todos os dias depois do almoço? Você tá disciplinado.
Você tá fazendo isso. E tem também a disciplina que te leva para outro caminho. Quando você faz aquele olhar 360 dentro da sua casa, não deixa as coisas passar batido e vai recolhendo, você tá criando um ritual, uma disciplina para te levar naquele caminho que você quer, que é de uma vida organizada sem sofrimento. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo observar que a disciplina de vocês, às vezes, não é uma disciplina favorável, não é benéfica? Quem aí identificou algo? Me conta aqui. E aí que quando a gente tá nesse piloto automático, a gente não enxerga essa questão, tá? Todo mundo tem em algum momento da vida uma disciplina que te leva para um caminho ruim. Mas a aula de hoje eu tô te mostrando que é exatamente para você sair desse piloto automático, tá? E assim, gente, o que a gente precisa é criar os rituais que nos ajudem, certo? E o mais interessante é que a disciplina pro bom ou pro ruim nos levam em situações completamente opostas. Por que que às vezes a pessoa que é sua amiga tá lá em cima num cargo altíssimo e você não? Porque ela fez um ritual ali, ela teve disciplina para chegar lá. Por que que eu, enquanto personal organizer, com pouquíssimo tempo de profissão, estou entre as principais do país? Porque eu tive disciplina, eu tive ritual para chegar nisso aí. E tudo na nossa vida é ritual. Tudo na nossa vida. Como é que a gente muda esse padrão de ritual? Criando novos hábitos. E aí você vai se disciplinar para isso. É difícil? Muito difícil. Mas se você quer uma mudança, você tem que mudar. Você tem que criar esses novos hábitos e enfrentar essa dor, tá? Gente, as pessoas falam, né, que de tarefa em tarefa, você vai, aos poucos, conquistando aquilo que você quer. Eu falo isso dentro da nossa casa. Eu não falo pra vocês? Arruma um pouquinho por dia. Faz um pouquinho por dia. Porque o segredo não tá em fazer tudo em um dia só. É aos pouquinhos. E aí você vai construindo esse seu ritual. Engraçado que quando a gente pensa nesse ritual da manhã, e hoje eu quero verdadeiramente aqui te ensinar a virar esse jogo, tá? Desses rituais que não te levam a nada. E quando a gente acorda de manhã, será que você tá sempre tendo um ritual de manhã produtivo pra sua vida? Você tá acordando no mesmo horário sempre? Você tá tendo um tempo de qualidade para tomar seu café da manhã? E uma coisa extremamente importante de manhã, independente da sua rotina, independente da hora que você acorda, é ter 5 minutos para respirar. 5 minutos para se conectar com você. E se você não tem 5 minutos para se conectar com você, desculpa, mas você não tem vida. Se você não pode ter 5 minutos para respirar, para sentar num local e verdadeiramente pensar sobre sua vida, você não tem vida. Como assim eu vivo para os outros, vivo para minha casa, vivo para o trabalho e não tenho tempo para mim? Sabe? E uma coisa muito importante, gente, dos nossos rituais é que a gente esteja presente. É que a gente esteja ali, ó, de corpo presente, de mente presente, para que as coisas comecem a fluir na nossa vida, tá? O ritual da manhã, ele é importante para o seu dia começar produtivo. E o mais engraçado das pessoas que me falam, Michelle, eu não tenho tempo para nada, é que elas começam a fazer uma conta meio doida aí na vida, sabe? Você tem que entrar no seu trabalho 8 horas da manhã, beleza? Quando tudo isso aqui passar. Ou você tem que levar teu filho na escola às 7 horas da manhã. E as pessoas pensam assim, ó, tenho que entrar no seguinte, que horas que eu tenho que sair de casa com tranquilidade para chegar no meu trabalho às 8? Olha só como é que é feita essa conta. Se você não faz isso, muito provavelmente você sempre tá correndo contra o tempo, desesperado, e se acontece algum imprevisto, pronto, ferrou com toda a sua programação. Então você tem que pensar, eu entro às 8, que horas eu tenho que sair da minha casa para chegar em tempo? E antes disso, que horas eu tenho que acordar para ter minha rotina produtiva, para eu tomar meu café da manhã decente e ir pro trabalho? Você não merece sair correndo, viver pela metade. Percebe? Ó a Paula falando. A Paula é maravilhosa. E ela fala, amo rituais, rotinas de sucesso, pessoas de sucesso. Exatamente isso. Se você tem um ritual que te leva pro bem, não tem como você não dar certo na sua vida.
sabe? E, gente, essa história de produtividade é de gerenciar o nosso tempo, mas com coisas bem básicas mesmo, sabe? Se você sai perdendo hora todos os dias, dorme um pouquinho mais cedo, desconecta do celular, acorda na hora certa, vai fazendo esse balanço aí pra você ver que horas eu tenho que acordar pra ter uma rotina satisfatória, sabe? Ou será que eu vou abdicar de alguma coisa? Eu vou abdicar de, sei lá, 15 minutos a mais no celular à noite? Vai fazer diferença na sua vida. E aí, que eu notei uma coisa aqui extremamente importante pra falar com vocês. Quando a gente chega em casa, né, geralmente, cansado do trabalho, ou quem tá em casa o tempo todo, assim como a gente tem um ritual extremamente importante de manhã, a gente tem que ter um ritual à noite. Só que o ritual à noite, ele requer também da gente que nós estejamos de corpo presente e mente presente para quem vive com a gente. Quantas vezes seu marido chegou do trabalho? Quantas vezes seu filho chegou da escola e você estava concentrada aonde? Na casa, em limpar. E aí você não teve tempo de qualidade para quem você ama. Por isso que eu digo que tudo na nossa vida é equilíbrio. O equilíbrio entre ter uma casa limpa, uma casa organizada minimamente, porque ninguém é robô, uma casa com vida, e uma rotina que te permite ter tempo. Ter tempo de qualidade, não é quantidade. Se você só tem 5 minutos com o seu filho, mas você tá ali, ó, de corpo presente, de mente presente, te garanto que vão ser melhores do que a meia hora que você tem com ele e fica lá no celular. Faz sentido pra vocês? Essa questão de rituais? Faz sentido? E vocês vivenciam isso hoje? Tem rituais que te prejudicam ao longo do dia? E aí, gente, existe um exercício muito interessante que eu sempre faço e que isso mudou muito a minha vida, que é o exercício da gratidão, sabe? Quando eu vou dormir, eu olho pra Ricardo e independente de tudo que aconteceu no meu dia, e eu agradeço pela vida dele, eu agradeço pelas coisas ruins que aconteceram também, porque são elas que nos impulsionam. E a gente não pode ser vítima dos problemas que nós vivemos, nós temos que encará-los de frente, porque são eles que mostram o caminho que a gente deve seguir. Olha que interessante, outro dia eu recebi uma mensagem de uma seguidora e ela me disse: Michele, eu achei muito repetitivas as informações do seu feed. E eu falei pra ela: olha, às vezes eu repito mesmo alguns posts, porque chega tanta gente nova e pergunta das mesmas coisas, então eu vou repetindo. Mas olha que sacada interessante. Eu não me coloquei no papel de vítima do tipo, pô, a pessoa não reconhece o que eu tô fazendo, que todo dia eu tô me dedicando a esse conteúdo. Não. Ela me deu um sinal de que eu preciso variar ainda mais o meu conteúdo. Sabe? Então a diferença é como você se porta na vida, como protagonista ou como vítima. E na maioria das vezes, se você não tem consciência daquilo que você está fazendo, você pode estar se colocando aí no papel de vítima da sua vida. Tô vendo muita gente aqui falar do celular, e celular é um grande vilão. Assim como ele é bom, a gente vive conectado o tempo todo, mas ele também é vilão da nossa produtividade, né? Eu me lembro que antigamente, quando eu era pequena, minha mãe saía trabalhar e ela falava: filha, você lava a louça? Eu lavo, mãe. Aí eu ficava na TV, zapeando TV, tá lá. Aí faltava 5 minutos pra minha mãe chegar, eu ia lá, né? Desligava a TV, lavava toda a louça, me sentindo produtiva. E hoje é basicamente isso que acontece, né? Às vezes você vai dar uma navegadinha ali, perde o tempo, e você volta pra realidade, desliga lá e... não, deixa aqui eu fingir que eu sou produtiva para as coisas funcionarem, porque tá na hora do meu marido chegar. Não é mais ou menos assim que a gente faz? E a gente se acostuma a fazer isso. E se acostuma a viver pela metade, se acostuma a dar desculpa, e se acostuma a ser vítima. É muito doido isso. Sabe? Mas a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida. E aí, a gente tem que parar de criar o nosso próprio sofrimento. Quantas vezes você já criou o seu próprio sofrimento sendo vítima? Pesado isso, né? Dói ouvir isso, né? Mas quantas vezes você não agiu quando tinha que agir, procrastinou e depois ainda virou vítima de uma situação que era pra você ter resolvido? Doido isso. Dói ouvir isso. Mas faz todo sentido na nossa vida. Sabe? Cai muitas fichas quando eu digo isso e quando eu reafirmo isso pra mim mesmo. Então a gente tem que parar de criar o nosso sofrimento. Como é que a gente para de criar o nosso sofrimento? Tendo rituais. Tendo hábitos que nos levam pro caminho certo. Tendo hábitos que nos levam pra onde a gente quer chegar. E como é que você sabe quais são seus hábitos certos?
Primeiro você vai estabelecer onde é que você quer estar daqui a 2 anos. Eu vislumbrei onde eu queria estar daqui a 2 anos. Aqui, conversando com vocês. Por incrível que pareça. Sabe? E onde você quer estar daqui a 2 anos? Então, os seus hábitos hoje têm que condizer com isso. Com o lugar que você quer chegar. Tá? E, gente, existe na nossa vida uma corrida contra o tempo. Quem se sente assim? O tempo inteiro correndo para provar algo para alguém. O tempo inteiro correndo para fazer algo que o outro conseguiu e você também tem que conseguir. O tempo todo correndo acelerado para fazer tudo de uma vez porque a sua vizinha faz. O tempo todo se comparando com a vida dos outros. E não é só você. Todos nós, hoje, estamos vivendo uma corrida por um propósito que muitas vezes não é o nosso. Porque você está se comparando com o outro. Eu fiz um post essa semana passada, e falei sobre isso. Não compare sua realidade com a realidade do outro. Porque a rotina que funciona na sua casa não funciona no outro. E se você acha que a sua vizinha, a tua mãe, a tua irmã faz e você não consegue fazer, tem muita coisa que ela não faz e você faz. Para de correr pra sanar algo que você viu o outro fazendo. Sua casa é uma só. Sua família é única. Seu lar é diferente do de todo mundo. Sabe? Quando você vê um post no meu Instagram, quando você vê algo que eu tô falando, extraia daquilo o que serve pra sua realidade. E não vá seguir a ferro e fogo aquilo. Sabe? Porque quando a gente tá fazendo essa corrida baseado na vida do outro, nós nunca estaremos satisfeitos com aquilo que a gente tem. Você comprou um carro lindo, maravilhoso, tá pagando ainda, aí tua vizinha foi lá e comprou um carro mais novo. E aí aquele carro que você conquistou com tanto suor já não vale mais, né? Porque você tem que trabalhar mais, ganhar mais dinheiro pra comprar um carro igual ao dela, ou melhor que o dela. Que vida é essa? Sabe? Pra quê? A troco de quê? Essa corrida exacerbada? Pra provar que você pode mais do que o outro? Pra provar que você faz mais do que o outro? Faz o seu! E seja feliz com o que você consegue. Pare de se cobrar mais do que você pode se doar nesse momento da sua vida, tá? A casa impecável é muito engraçado esse parâmetro, né? Porque você tem os rituais maravilhosos durante o seu dia. Sua casa é ali, ó, impecavelmente maravilhosa, com tudo no lugar. Só que chega à noite e você tá acabada. Faz sentido ter esses rituais e não usufruir daquilo que você conquistou, que é uma casa organizada? Então alguma coisa aí no meio desse ritual, desse caminho, tá errado. Porque a gente tem que usufruir daquilo que a gente constrói. Quando eu mudei de profissão, quando eu quis ser dona do meu tempo, foi porque eu queria ter tempo pra minha família. Eu queria ter, sei lá, segunda-feira me dá na telha, eu vou visitar minha avó e vou, se eu tenho agenda disponível. É esse o grande jogo da vida. Quando a gente cria condições pra ter tempo, tá? Aí, existe também uma coisa que eu anotei aqui pra não esquecer de dizer pra vocês, que muito provavelmente 10 anos atrás você fez alguma projeção da sua vida, não fez? E lá, alguma projeção da sua vida, algum ponto dessa projeção é o que você tá vivendo hoje. Para pra pensar nisso. E aí, você tá vivendo hoje, mas não tá satisfeita. Porque você sempre quer mais. Mas peraí, eu quero mais porque eu quero me desenvolver mais, ou eu quero mais porque eu tô me cobrando mais porque o outro tem? Esse é o grande lance da aula de hoje, sabe? Que vocês consigam entender esse equilíbrio. Nós falamos de vida organizada, eu ensino casa organizada, o meu método de organização ensina isso, mas eu criei essa aula aqui, esse tempo pra falar com vocês que não adianta uma casa 100% organizada se você não consegue usufruir dela. Você tá vivendo pra quê? Pra quem? Tá? E, gente, você tá aproveitando a vida? Sabe? Você tá... muito forte isso. Anota isso no seu coração. Não precisa nem escrever aqui. Mas a gente cuida de tanta gente na nossa vida, né? Dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa família. Você cuida tanto das pessoas, mas eu duvido que você cuida de você tão bem quanto você cuida dos outros. Duvido.
você tá se esquecendo de você. Você cuida de você tão bem quanto você cuida do outro? Você é a sua prioridade. Se você não fizer pra você o seu tempo, cuidar da sua saúde, ninguém vai cuidar. Sabe, eu tive uma aluna em que ela me procurou desesperada. E ela dizia, Michelle, eu fiquei doente. E o meu marido não sabia onde estavam os documentos e eu tive que levantar da cama e procurar os documentos pra ele. E o dia que você ficar aí, Deus me livre, doente, o que vai ser da sua família? Divide essa carga. Divide esse peso. E as pessoas têm que saber gerenciar a casa na sua ausência também. Por isso que você tem o papel de falar para quem vive com você onde é que estão as coisas, como é que funciona seu lar e trazer todo mundo pro jogo. Sabe? E, gente, eu não tô assim... Que caminho que você tá indo nessa jornada? Pra que lugar que você tá indo? De quem que você tá cuidando? E eu não tô falando das pessoas que você cuida, eu tô falando de você. A aula de hoje é pra falar com você. Porque se alguma coisa te acontecer, sua casa não anda sem você. Não é assim que a gente pensa? Se alguma coisa me acontece, eu não sei o que vai ser da vida dos meus filhos, porque meu marido não cuida direito. Então comece a pensar na sua saúde, no tempo de qualidade que você tem que ter pra você. Casa arrumada tem que ter, vida organizada tem que ter, mas a gente só começa a ter uma vida organizada quando a gente consegue organizar um tempo pra cuidar de nós. E a vida organizada é isso, é quando a gente consegue ter uma casa em dia, sem neuras, é quando a gente consegue cuidar da nossa saúde, alimentar nosso corpo, alimentar nossa alma e ter tempo pra quem a gente ama. Pensa nisso. Se vocês acharam que nessas aulas ao vivo eu só ia falar de organização de casa, vocês estão enganadas. Porque pra mim o mais importante, mais do que ensinar vocês a fazer uma dobra perfeita, é ensinar verdadeiramente como é que a gente faz a organização da nossa mente pra ser mais produtivo, pra ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Quem aqui pensou que eu só ia ensinar a organizar banheiro, guarda-roupa? E a vida é mais que isso. Sabe? É consequência, isso aí é um mero detalhe. Uma casa organizada com técnica é mero detalhe da nossa vida. E eu vi aqui que a Kézia mandou palminhas e amanhã eu vou conversar com ela sobre isso. O tema de amanhã da nossa aula ao vivo é como é que você tem uma vida organizada sem neuras com um filho pequeno. Porque a Kézia, já dando um spoiler aí, ela tem 2 menininhas pequenas, ela faz academia, ela trabalha fora. Ela dá conta da casa? Dá, mas não é todo dia. Por isso que tem que ser sem neura. Sabe? Não se cobre mais do que você pode dar. E, gente, depois da minha demissão, eu comecei a prestar verdadeiramente atenção nessas coisas. Por isso que eu falo com propriedade pra vocês, sabe? Naquela vida que eu vivia, naqueles últimos 4 anos, eu tava vivendo praticamente ali em piloto automático. Então eu não prestava mais atenção na minha rotina. Eu não prestava mais atenção nos meus rituais. Eu não prestava mais atenção naquilo que eu comia. Em como eu agia com as pessoas, em como eu falava com as pessoas. E depois que eu vivi essa experiência, essa dor da demissão, de uma maneira que eu não pensava, eu comecei a perceber que em muitas situações, naqueles 4 anos, eu havia me posicionado como vítima. Sabe, quando eu não era produtiva e eu trabalhava numa sala extremamente bagunçada, já mostrei disso aqui, e aí eu recebia uma cobrança ou alguma coisa e eu mesmo como um cargo ali de confiança e de chefe de uma situação, eu agia como vítima de que fulano não fez no tempo certo, ciclano deixou de fazer, não sei o que, a culpa não sei de quem. Só que eu era responsável por aquela vida que eu tinha, eu era responsável por aquilo que eu entregava, pelas coisas que eu fazia. E eu só comecei a entender que eu preciso ter um papel de protagonista na minha vida quando eu me propus a trabalhar pra mim. Porque aí não tem desculpa. Eu vou ser vítima pra mim, que sou minha chefe. As coisas não vão fluir. E aí eu tenho que dar a cara a tapa. E aí todo dia eu tenho que fazer a coisa acontecer sem desculpa. Sabe? Então quando você decide trabalhar pra você, e muita gente me pergunta aqui, e muita gente tem esse medo da transição de carreira, eu falo, assuma as rédeas. Vai doer. Mas você é responsável por cada coisa que acontecer na sua carreira. Por cada decisão que acontecer na sua carreira. E sabe, o que eu quero entregar pra vocês hoje é exatamente esse passo.
Clareou pra vocês? Eu nem falei o passo ainda, que é que vocês têm que dar. Mas caíram fichas? Me conta aqui, antes de eu completar. Quais fichas caíram pra vocês até aqui, nessa aula? Conta pra mim aqui embaixo, pra eu ver. Se caíram fichas, quais fichas caíram? Porque esse passo que eu vou falar agora pra vocês mudou a minha vida e fez eu estar onde eu tô hoje, sabe? E não é difícil, tá? Ó, muitas fichas caíram, vários tapas na cara. Não era pra doer muito, viu, Paulinha? Mas eu fico feliz de ser esse instrumento de transformação pra vocês. Gente, presta atenção nisso aqui agora, então, que eu vou dizer pra vocês. Presta atenção nisso aqui. É rapidinho. Quer mudar sua vida definitivamente? De uma vez por todas? Sabe o que é que você tem que fazer? Prestar atenção. Como assim, Michele? Doido isso, né? Preste atenção. 15 segundos. Cada vez que você tiver que decidir algo. Presta atenção. Só 15 segundos. Cada vez que seu marido vier com uma demanda, que seu filho vier com uma necessidade, antes de responder de maneira automática. Eu virei a chavinha da minha vida quando eu comecei a prestar atenção. Sabe quando você abre tua geladeira e tem coisa saudável e tem gordice? Quando você vai no piloto automático, você vai lá para aquela coisa que você não deve, né? Porque você tá no propósito de emagrecer. Se você parar verdadeiramente 15 segundos, prestar atenção nisso, no que tá acontecendo ali, você não tem o poder de escolher entre comer o saudável e comer a gordice? Conta aqui pra mim. Quando você presta verdadeiramente atenção no que tá acontecendo ao seu redor, você tem o poder de escolher o ritual certo. Quando você presta verdadeiramente atenção no que tá acontecendo na sua casa, nos sinais que a sua casa tá dando, pra organizar, de que essa bagunça tá atrapalhando a sua vida, você verdadeiramente vai construir os rituais certos. Se você vê ali um copo fora do lugar e você tem duas opções, o seu automático é passar por ele reto e nem fingir que ele tá lá. Mas se você presta atenção ali naquela situação por 15 segundos, qual é a sua decisão? Finge que não vê ou já vou e levo pro lugar certo para que não acumule mais 2, mais 3 e mais 5 copos fora do lugar? Percebe? Quem é ansiosa, aí que a gente tem que entrar com essa clareza na nossa vida, sabe? Vanaísa, é isso? Vana. Vana, presta atenção. Presta atenção. Esse é o grande passo para transformar a nossa vida em todas as decisões do nosso dia. Não é só dentro da nossa casa, não é só no nosso relacionamento, sabe? Preste atenção por 15 segundos. Porque se você prestar atenção por 15 segundos, você vai sair daquela decisão em piloto automático. Você vai deixar de fazer por impulso. Tá lá numa loja, prestes a comprar uma sacolada de roupa que nem cabe no seu armário, que você nem sabe quando você vai usar. E aí, se você vem pra si, entra naquele momento de clareza, presta atenção naquilo, naquele seu impulso, por 15 segundos, verdadeiramente, eu duvido que você vá levar aquela sacola inteira. Sabe? Preste atenção. Essa aula de hoje é para contar para vocês que se eu conseguir uma grande transformação na minha vida, você também consegue. E eu não tô falando só em casa, porque eu não era organizada, eu não nasci organizada, eu sofri muito com uma vida sem organização. Eu paguei preços muito altos por isso, por uma vida, né, extremamente desordeira. E eu já gastei muito dinheiro com coisas que eu não deveria. Eu já gastei muito dinheiro com roupa que eu nem usava. Por quê? Sabe aquela história que eu falei? De se comparar com o outro, porque o outro tem, eu também quero, porque eu me visualizei numa pessoa e comprei. E aí eu não tinha nem lugar pra ir com aquela roupa. E aí aquele dinheiro ficava estocado lá. Então, verdadeiramente, preste atenção. Tenha o domínio da sua mente. Sabe? Tome as rédeas disso. Pare de viver no piloto automático. Quem nunca tinha parado pra pensar dessa maneira? Me conta aqui. Conta aqui
Quem hoje vai parar para prestar atenção? Porque a vida da gente é tão corrida, passa tão depressa, que falta clareza, falta estar presente. Não falta? Quantas coisas você faz e nem se lembra, sabe? E eu, assim, verdadeiramente eu não sei ao certo o que você vai fazer depois dessa aula. Verdadeiramente eu não sei ao certo qual área da sua vida vai impactar a aula de hoje. Eu não sei o que você vai fazer. Mas eu quero que você assuma esse desafio de prestar atenção na sua vida. De prestar atenção nos sinais que a sua vida está te dando. De prestar atenção nas suas decisões. De prestar atenção naquilo que você faz e nem sabe que faz porque está fazendo no piloto automático. E isso verdadeiramente muda a nossa vida dia após dia. Dia após dia. E esse é o meu desafio para você na aula de hoje. Combinado? Alguém aqui esperou que seria um outro passo mirabolante, alguma coisa assim que tinha que ser muito difícil fazer? Mas não, né? Tudo tá aqui, ó, na nossa mente. Por isso que o meu método chama organizadamente. E lá no meu curso tem isso, sabe? Eu não ensino só como você faz, que dia você faz e qual lugar você faz essa organização da sua casa. A gente trabalha o tempo todo a mente. Porque é ela que comanda as nossas decisões. É ela que comanda o sucesso da nossa vida. Sabe? Quem aqui já tá observando transformações das aulas da primeira semana? Vocês já conseguiram mudar muita coisa? Olá, Aline, eu adoeci por não cuidar de mim. Tá vendo, Aline? Como é importante a gente prestar atenção nesses sinais também, viu? Presta atenção se você todo dia à noite tá cansada demais, tá acabada, você não tem um momento íntimo com seu marido, você não tem mais energia e não tem paciência com seus filhos, tá? A dica de hoje valiosa e o meu desafio para vocês é preste atenção por 15 segundos cada vez que você tiver que tomar uma decisão, tá bom? Um beijo bem grande. Ah lá, muita gente falando aqui que já mudou, que a organização consciente da mente, principalmente, Vivi, acho que o grande legado que eu quero deixar pra vocês aqui, mulheres, é essa questão de ter uma casa organizada sim, mas sem neuras, sabe? Uma vida que funcione e que você tenha tempo pra você. Principalmente, porque se você não cuidar de você, ninguém cuida. Um beijo grande. Amanhã, às 20 horas, a gente se encontra, tá? E, se vocês puderem, eu quero... O bem, ele nunca para, né, gente? Nós temos que propagar o bem. Então, tira um print. Vou até fazer uma pose. Tira um print dessa aula de hoje e me marca aqui nos stories, tá? Coloca no seu stories e me conta qual foi o grande impacto da aula de hoje pra você, porque daí eu compartilho e mais pessoas vão ficar sabendo que é possível ter vida organizada sem sofrimento e sem neuras. Ó, vou fazer pose de novo pra você dar um print. Aí pelo menos sai bonita no print, né? Beijo grande.